Quais são as adaptações à altitude elevada? Uma das primeiras adaptações é a produção de maiores células vermelhas no nosso sangue. Então, quando a pessoa é exposta à altitude elevada, ela tem um aumento na concentração de hemoglobina no sangue. Esse aumento, acontece via elevação do hormônio EPO, da eritropoietina, que é um hormônio produzido pelos rins. Então os rins, eles detectam que há uma diferença no conteúdo de oxigênio no sangue arterial, na altitude elevada, e fabricam, por feedback negativo, como nós vimos no capítulo 2 do livro do Powers, mais células vermelhas, mais hemácias e mais hemoglobinas também. Então isso dá uma equilibrada, essa palavra aqui tem a ver com equilibrar. Equilibra aquela dessaturação que é causada na altitude elevada pela menor pressão parcial de oxigênio. Pessoas que moram há muitos anos na altitude elevada, eles têm adaptações completas no conteúdo de sangue arterial para transportar o oxigênio e no VO2 máximo. Já aqueles que ficam alguns dias, ou seja, que chegam recentemente na altitude elevada, eles têm adaptações que são obviamente menos completas. Então, realmente, quem mora lá tem mais vantagens, porque as adaptações são completas. Em termos de treinamento para competições na altitude, qual que é o efeito do treinamento na altitude no VO2 máximo? Esse efeito ele varia entre atletas, principalmente devido ao grau de saturação da hemoglobina. Tem pessoas que têm um grau maior ou menor de saturação da hemoglobina com o treinamento realizado na altitude. Aqui está falando, alguns atletas podem melhorar o VO2 máximo pelo treinamento na altitude e outros não podem. Então vejam que há uma resposta muito individual mesmo. Pode ser devido ao estado de treinamento antes da chegada na altitude, mas isso não está muito claro nas pesquisas. Alguns atletas eles têm um VO2 máximo mais alto quando eles retornam para o nível do mar, enquanto que outros não. Então vejam que há uma grande variação individual. Alguns indivíduos, quando ficam treinando na altitude elevada e voltam para o nível do mar, eles se beneficiam e outros nem tanto. A explicação é que pode ser devido a um efeito de destreinamento, que algumas pessoas, mesmo treinando na altitude elevada, quando eles retornam para o nível do mar, eles não têm esse efeito mantido. E pode ser também devido à incapacidade de treinar em alta intensidade na altitude. Esse é um efeito comum, muitas pessoas na altitude elevada não conseguem manter uma altitude adequada para treinar, uma altitude alta, e aí eles não conseguem, portanto, estimular os efeitos do treinamento. Quando eles voltam para o nível do mar, eles estão na mesma, ou seja, não tem nenhum benefício. Tem uma frase que chama-se assim, viva nas alturas e treine no baixo. Porque quando a pessoa dorme na altitude elevada, ela teria os efeitos das adaptações, principalmente na capacidade de carregar oxigênio no sangue, aumentando a concentração de hemoglobina. Porém, muitas pessoas não conseguem treinar com alta intensidade na altitude elevada. Então elas teriam que, entre aspas, viver no alto, como está aqui nesse slide, e treinar no baixo. Por que treinar no baixo? Porque treinar na altitude baixa ela consegue manter a intensidade elevada e, consequentemente, ter efeitos de treinamento. Então, morar na altitude elevada promove um aumento na na massa, no volume de células vermelhas do sangue, via eritropoietina, que vai conduzir ao aumento no VO2 máximo. Acima de 22 horas por dia, numa altitude de 2 a 2,5 km, são requeridos. Tá? Então, teria que morar mesmo, né? Ou simular essa altitude de 2 a 3 mil metros, pelo menos de 12 a 16 horas por dia. Então, tem centros de treinamento em que eles têm as salas de hipóxia, então eles simulam uma altitude de 2.500 a 3.000 metros acima do nível do mar, e a pessoa fica morando nessas salas pelo menos de 12 a 16 horas por dia. E aí, outros também fazem esse trabalho intermitente, isso é, hora fica com hipóxia, com baixa disponibilidade de oxigênio, ora fica
na normóxia, que seria o nível do mar. Por exemplo, 3 horas por dia, 5 dias por semana, as pessoas são submetidas a uma altitude artificial de 4 a 5 mil metros de altitude. E treinar na baixa altitude, por quê? Porque a pessoa consegue manter a alta intensidade do trabalho intervalado. Alguns atletas ainda assim experimentam dessaturação da hemoglobina. Então, tem muito estudo sendo feito sobre isso, mas essa frase, viver no alto e treinar no baixo, ela existe por isso. Vou repetir. A pessoa consegue treinar em alta intensidade no baixo, mas muitas vezes não consegue treinar em alta intensidade nas alturas, na altitude elevada. Por isso o ideal seria viver no alto e treinar no baixo. E mesmo assim algumas pessoas não têm todos os efeitos